Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Vamos começar esse ano de 2025 com um convidado ilustre, que é o senhor Heraldo, da Multicontábil, que é uma empresa que presta assessoria, participa do Clube CIMEP, prestando assessoria aos médicos, principalmente nessa fase agora da declaração de imposto de renda, né, senhor Heraldo? Seja bem-vindo. Perfeito. Muito obrigado, prazer que se renova estarmos aqui juntos nesta operação de apoio ao imposto de renda aos profissionais médicos associados do CIMEP. Nós já estamos adentrando no 5º ano. Perfeito. Essa parceria tem rendido bons frutos. Então, vamos lá. Antes de mais nada, antes de começar efetivamente o nosso podcast, eu lembro a vocês de se inscreverem em nossas mídias sociais, no nosso canal do YouTube, Instagram e Facebook, para acompanhar notícias do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Então, vamos lá, senhor Heraldo. Começa, né? Começou a declaração, agora é dia 17 de março, não foi? Começou dia 17 de março. E vai até 30 de maio. A Receita Federal, ela, a partir do ano passado, ela modificou o prazo, que inicialmente era 1º de março, então ela alterou para 15 de março a 31 de maio. Como 15 caiu num sábado e 31 vai ser também num sábado, a Receita parametrizou como sendo de 17 de março a 31 de maio. A 30 de maio, melhor dizendo. que é uma sexta-feira, né? É uma sexta-feira. 2 sextas-feiras. Perfeito. Perfeito. E esse ano, quem é que declara imposto de renda? A maior mudança, que são poucas no geral, no contexto geral do imposto de renda, é o limite de rendimento tributável de R$ 33.888. As outras mudanças, elas não estão parametrizadas nas regras, mas sim no aplicativo da Receita Federal. Houve um aumento significativo dos cruzamentos das bases de dados. A Receita Federal está insistindo e incentivando enormemente o uso da declaração pré-preenchida, entendeu? E os cruzamentos efetivamente aumentaram. Declarações, quem tem aplicação no exterior, por exemplo, vem na declaração de bens se ele optar pela pré-preenchida. Isso é um avanço extraordinário, hoje motivado pela Secretaria da Receita Federal. Perfeito. Eles estão com problema agora para importar pré-preenchida, né? Que parece que vai ser solucionado a partir do dia 30, né? Que eu tentei a pré-preenchida. 1º de abril. 1º de abril, né? 1º de abril. A Receita enfrentou alguns problemas de ordem técnica e ela prometeu ao mercado, de uma forma geral. Houve uma live da Receita Federal uns 3 ou 4 dias antes do prazo inicial da última segunda-feira, e ela se comprometeu a disponibilizar a pré-preenchida completa a partir do dia 1º de abril. Essa pré-preenchida ela vem com N informações a respeito das fontes pagadoras, despesas médicas, transações financeiras, saldos bancários, rendimentos de aplicações financeiras, entre outros. É um requisito assim, extremamente importante para que o declarante ganhe tempo na sua declaração. Levando em conta que essas informações que vêm na pré-preenchida, elas precisam, a partir deste ano, é uma mudança, a partir deste ano elas precisam ser confirmadas, ou não. Outra coisa que chamamos a atenção... O que significa ser confirmada? É a pessoa conferir? Por exemplo, conferir e confirmar se aquela informação é verdadeira ou não, se ela tem procedência ou não. Porque, eventualmente, pode ter uma fonte de rendimento de algo que ele não recebeu, uma despesa médica de algo que ele não gastou, não desembolsou o dinheiro. Com uma particularidade, mesmo constando as informações da pré-preenchida, há uma particularidade. O contribuinte é obrigado a ter os seus comprovantes. Se ele for para uma malha, eventualmente lá mais na frente, depois do processamento da declaração, ele não pode justificar que declarou porque está na pré-preenchida. Efetivamente, ele tem que comprovar através dos respectivos documentos, recibos, notas fiscais, e confirmar, fornecimento, né? E confirmar. É uma das mudanças significativas que tem neste ano de 2025. Perfeito. E quem tem a obrigação de declarar? É quem ganha acima de, ou tem um patrimônio de, como é que... Acima de 33.888, patrimônio repetido do ano passado acima de R$800 mil, rendimentos isentos e tributados exclusivamente na fonte a partir de R$40 mil. Esses limites foram mantidos os mesmos do ano passado, de 2024.
Perfeito. E quais são os gastos e despesas que nós podemos usar na declaração completa? Porque existem dois tipos de declaração, simplificada e a completa, né? O senhor poderia primeiro dizer qual é a diferença entre uma e outra? A declaração simplificada é aquela que o contribuinte não tem despesas a deduzir e ele pode usufruir de um desconto padrão de 16 mil e alguns reais, sem precisar fazer a comprovação de absolutamente nada. Ele tem um rendimento de 100, ele abate 16 mil, enfim, termina tributando algo como 84 mil reais. A declaração completa, ela admite dedução de dependentes, ela admite gastos outros como despesas médicas, plano de saúde, despesas com educação, tanto do dependente quanto do titular da declaração. Então, é uma declaração mais completa. Normalmente, as pessoas que têm uma renda mais elevada, essas pessoas possuem comprovantes de despesas que superam os 16 mil reais do desconto padrão, com uma particularidade. Quem declara na completa e precisar retificar, não pode mudar o modelo na retificadora se feita depois de 30 de maio. Quem declara no modelo simplificado também não pode modificar. Traduzindo. Se ele enviar, já era. Se ele enviar, já era, desde que precise mudar o formulário, né, que a gente chama de formulário completo ou formulário simplificado, ele não vai poder fazer essa alteração a partir de 1º de junho. Se ele transmitir a declaração hoje e precisar fazer qualquer modificação até 30 de maio, ele pode trocar de modelo sem problema nenhum, não tem multa, não tem nenhum gasto. Perfeito. E vamos agora para as deduções que podem ser feitas no imposto de renda. Em relação à saúde, tem algum limite? Não, saúde não tem limite e ela contempla médicos, dentistas, hospitais, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogo, terapeutas ocupacionais e planos de saúde. Não tem limite. Bem verdade que a Receita Federal, nos seus controles, ela tem algum tipo de limite que ela faz de correlação para uma análise mais aprofundada. Do tipo, eu ganho 100 mil e eu tenho 70 mil de despesa médica. Seguramente essa declaração poderá não ir para a malha, mas ela será analisada e avaliada pela Receita Federal de uma forma... Para ver se não tem nenhuma fraude, né? Isso, de uma forma um tanto quanto diferente. Às vezes nós temos declarantes portadores de doença grave. Nem todos os tratamentos médicos são cobertos pelos planos de saúde. Termina que a despesa médica dessa pessoa é muito elevada. Aí é comum que a Receita Federal até cobre as comprovações, coloque temporariamente essa declaração na malha. Isso é muito comum de acontecer. Perfeito. Por uma questão de curiosidade técnica, se a pessoa recebe, por exemplo, 100 mil em rendimentos no seu salário e recebe 200 mil de dividendos e ele gastou 150 mil, ele recebe além do que ele pagou no imposto de renda, no que foi recolhido na fonte? Ele pode receber, além do que ele reteve na fonte, não. O limite de restituição é o imposto que ele pagou. No exemplo que o senhor colocou, ele recebeu 100 mil de um rendimento tributável e vamos dizer que ele teve 15 mil reais de rendimento, de imposto de renda na fonte. E teve um rendimento de 150, 200 mil, considerado isento como sendo dividendos, por exemplo, ou uma doação, uma herança ou coisa parecida. Então, se as deduções que ele apresentar forem suficientes para que a base de cálculo do imposto de renda dele, quando aplicada a tabela progressiva do imposto de renda, apresente menor que os 15 mil que ele descontou, seguramente ele vai ter os 15 mil integral. Mas ele não poderá receber além daquilo, né? Não pode ir além. Entendi, perfeito. Eu tenho alguns casos com esse exemplo, e inclusive que o contribuinte pergunta, mas eu não vou receber 20 mil se eu descontei 10? Não, você tem que receber limitado àquilo que foi descontado. Foi uma curiosidade técnica que eu tive no final de semana. Eu disse, não, eu vou perguntar quando a gente for participar do podcast. E despesas com educação, quais são os limites, Geraldo? Despesa com educação, o limite é R$ 3.500, R$ 3.561,50. É muito pequeno esse limite. Esse limite vem mantido, congelado há uns 8 anos aproximadamente. Você deduz um dependente R$ 2.275 se você declarar no seu imposto de renda, e você gasta
vamos imaginar um colégio modesto aí com R$ 2.500, R$ 3.000 de mensalidade, você está falando num gasto anual acima de R$ 30.000. Você só pode abater R$ 3.561,50. Outra coisa que é importante para os colegas que estão assistindo aqui ao nosso podcast, né, Heraldo, é muito cuidado quando for declarar os dependentes para o casal não declarar em conjunto, né? Um fazer uma declaração dizendo que tem um dependente, o outro fazer a declaração dizendo que tem o mesmo dependente. Pode isso? Não. Perfeito, não pode. A Receita Federal, a partir do ano passado, ela está vetando a transmissão da segunda declaração com o nome do dependente, a partir do ano passado. No entanto, quando nós chegarmos no último dia de entrega do imposto de renda, a Receita Federal, nas suas amarrações de corte, ela faz algumas concessões para não congestionar o último dia de entrega. Ela tem feito isso nos últimos anos. Então, há uma possibilidade das duas declarações, com dependente registrado na primeira e registrado na segunda, no último dia do prazo dessa declaração poder ser processada. No entanto, as duas irão para a malha, com certeza de 100%. Hoje não passa, se eu fizer uma declaração, eu tive um caso, a título de exemplo, recentemente, nesta semana, que a esposa já tinha entregue a declaração no primeiro dia, o casal tem 2 filhos, colocou os filhos como dependente e o patriarca, que nós fazemos a declaração no nosso escritório, também colocou os meninos como dependente. E fizemos uma indagação. Esses dependentes estão na declaração da sua esposa? Não estão, só na minha. Quando fomos transmitir a declaração dele, a Receita vetou a transmissão, já informando automaticamente que aqueles filhos constam da declaração do cônjuge. Perfeito. Outra coisa também interessante é pensão. Pensão também pode ser uma parcela dedutível do imposto de renda, né? Hoje, para quem recebe, é totalmente dedutível. Essa pergunta da pensão, ela é muito oportuna, porque a partir de 2022, por decisão de um tribunal superior, as pensões recebidas passaram a ser isentas. Só que, em contrapartida, as pensões pagas pelas pessoas que custeiam os alimentandos, ela já era dedutível e se manteve dedutível. O que é que aconteceu? A Receita Federal passou a olhar com outros olhos quem recebe a pensão, porque passou a ser dedutível. E hoje só está passando sem risco nenhum de malha quem paga pensão que consta dos seus proventos, que já vem no seu informe de rendimento da fonte pagadora. Quem paga pensão via depósito ou coisa parecida, pode preparar, porque ela vai para a malha. Uma pessoa autônoma, por exemplo. Uma pessoa autônoma. Se for um funcionário público, é tranquilo, porque já vem descontado no contra-cheque, nos informes, né? Perfeito. E isso com um agravante, sendo necessário comprovar a decisão do pagamento da pensão. A decisão através judicial, de né? decisão judicial ou uma escritura. De repente, um casal separa, não é uma decisão judicial, e você tem a possibilidade de fazer uma escritura extrajudicial em cartório. Com essa escritura, ela se virá de prova, desde que ali tem os parâmetros. Entendeu? Uhum. Você, às vezes, tem uma pensão paga X% dos proventos, num valor fixo mensal, ou num valor em salários mínimos que reajusta anualmente. Então, mas, em paralelo, você pode pagar, custear despesas com educação, despesa médica do alimentando. Só passa se tiver na sentença judicial ou nessa escritura que definiu a pensão. Se não tiver, não passa. Perfeito, muito interessante. E outra coisa, qual é a vantagem de fazer uma declaração conjunta com o cônjuge ou declaração separada? Em que situações é orientada a se fazer uma declaração separada dos cônjuges e em que situações é orientada a fazer uma declaração conjunta? Na maioria dos casos, é mais vantagem fazer separadamente. No entanto, às vezes, a renda do cônjuge ou de um filho, você pode fazer uma declaração conjunta com um filho, por exemplo. Essa renda é pequena e você tem que olhar para os descontos, para as deduções que esse dependente pode lhe proporcionar. Um exemplo concreto, 2 dias atrás nós fizemos uma declaração onde uma pessoa tem uma renda tributável em torno de R$100.000 aproximadamente e quis colocar a sua mãe, a genitora, como dependente. Ela tem uma renda de 16 mil e poucos reais, ela é uma pessoa de 90 anos de idade
e R$90 mil dela, inclusive, foi considerado como rendimento isento. Então, a primeira vantagem que o declarante teve em trazer a mãe para colocar na sua declaração. Por outro lado, o plano de saúde dela foi R$40 mil. Aí, resultado, ele somou a renda dele isenta, que não tem tributação e poderia ser tributada, mas não foi nesse exemplo que eu estou colocando, e ele abateu dela o valor da dependente de R$ 2.275, que é irrelevante, mas, na verdade, o grande ganho que ele teve foi abater os R$40 mil do plano de saúde dela. Com a particularidade, pais, avós só podem ser dependentes se auferirem renda no ano anterior, 2024, limitada a 24 mil e alguns reais. Se for um dependente com, tipo, 30, 40, 50 mil reais, essa pessoa não pode constar como dependente. Então, tem que fazer conta para efetivamente atestar se é vantagem ou não. Como se faz isso? Através de uma simulação. Coloca o dependente, coloca a renda, coloca as deduções do dependente e compara as duas declarações. Quer dizer, de uma forma geral, é mais interessante fazer separadas as declarações, mas existem situações que aí tem que passar por um crivo profissional, como o senhor, que talvez seja mais vantajosa uma declaração conjunta. Perfeito. Um crivo pontual para analisar. Foi o que nós fizemos Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Agora, de forma geral, as declarações em separado, elas têm sido mais vantajosas. Perfeito. E agora vamos falar sobre os limites de doação. Limite de doação, de forma geral, ele corresponde a 6% do rendimento tributável. Tem apenas um rendimento criado o ano passado que, excepcionalmente, a Receita considerou 7%. Mas, de forma geral, e os dois principais direcionamentos são Fundo da Criança e do Adolescente e Fundo do Idoso. Então, limitado a 6% do imposto de renda devido. O imposto de renda devido é aquela linha depois da base de cálculo. Eu tenho uma renda de 100 mil, tenho uma dedução de 20 mil, 80 mil é a minha base de cálculo. No momento que a Receita Federal calcula o meu imposto de renda, aí eu tenho ali a base de cálculo de onde eu posso deduzir 6%. Essa dedução é automática, não traz nenhum aumento para o contribuinte. Na verdade, se trata de um benefício que o governo federal concede para investimentos sociais. Não é? Entendeu? O Tribunal de Justiça de Pernambuco, inclusive, abraçou esse programa e fez um lançamento há cerca de 8 dias, aproximadamente, procurando trazer o pessoal do judiciário para se envolver e se comprometer com esse processo de doação. Quem tem imposto a pagar, reduz no imposto a pagar, são 2 DAFs, com a particularidade que esse DAF da doação ele precisa ser pago até 31 de maio, o 30 de maio, melhor dizendo, para este ano, não pode entrar no parcelamento se o declarante optar por parcelar. E se o declarante tiver imposto a restituir, por incrível que pareça, o valor da doação é adicionado à restituição. Não entendi, é adicionado, como assim? O senhor tem uma restituição de 5 mil reais a receber. O limite dele proporcionou ele doar 3 mil reais. Se ele fizer a doação de 3 mil reais, a restituição dele, quando for liberada pela Receita, será de 8 mil. Os 5 mil que ele tinha originalmente, com mais 3 mil reais dessa doação que ele fez. Ah, perfeito. Agora ficou mais claro. Vamos lá. E os riscos de malha? Como é que a gente faz para evitar a malha fina, a temida malha fina, ser chamada aí pelo auditor da Receita Federal, que chega, vem com a boca espumando para comer a pessoa, né? Na hora de declarar, né, conferir os documentos, quais são os principais motivos de cruzamento da Receita que vai para a malha. Descasamento entre a renda oferida e aquela que é declarada. Lembrando que, a partir do momento que eu tenho um informe de rendimento, existe um aplicativo no ambiente Meu Imposto de Renda da Receita chamado de DIF Fontes Pagadoras. Lá eu tenho como cruzar essas informações. Não é? Então, mas esse é um dos problemas recorrentes onde os contribuintes têm enfrentado problemas de descasamento dessas informações. Outra, despesa de dependente. Nós temos casos onde você tem um filho que está fazendo um cursinho, que já está fazendo faculdade, e ele dá uma aula de monitoria, uma coisa parecida, e ele recebe uma grana como remuneração, um valor pequeno. No momento que você lançou ele como dependente,
você obrigatoriamente precisa lançar a renda dele. É outro motivo de malha. E outro recorrente o tempo todo são descasamentos de despesa médica. Uma vez eu caí na malha fina, foi por descasamento de informação. Mas não foi descasamento de informação. A informação que foi do meu empregador para a Receita Federal foi correta. A minha informação que foi para a Receita Federal foi correta. Só que ele não transferiu para a Receita Federal o valor que ele tinha recolhido do imposto de renda. Tinha retido. Retido, Tipo, ele reteve 30 mil, mas só mandou para a Receita Federal 10, 15. E aí eu tive que ficar na malha fina até o empregador resolver isso. Nós temos esse caso que o senhor está citando como exemplo, que acontece com muita frequência, são retenções previdenciárias. Essa retenção previdenciária, quando a fonte pagadora não repassa aquele valor retido na fonte para o INSS, seguramente é malha sem pensar duas vezes. Tem havido isso com uma frequência muito grande. FGTS também? Não, FGTS, a Receita não tá no leque, não está observando o FGTS. Só o INSS. Só o INSS e o IR-Fonte. IR-Fonte, perfeito. Vamos falar agora sobre as prioridades para a restituição. Quem tem prioridade de ser restituído? Nós temos as pessoas com mais de 80 anos, as prioridades legais, mais de 80 anos, mais de 60 anos. Temos os casos as pessoas portadores de deficiência e os portadores de doenças graves, doença grave dentro do elenco daquelas doenças que são reconhecidas pela Receita Federal. Em seguida, cujo rendimento seja proveniente do magistério, é uma forma de incentivo à educação. Isso é uma novidade que começou há 2 anos atrás e a Receita está mantendo. E a novidade deste ano é a pré-preenchida com a indicação do PIX para crédito da restituição. Ela está colocando também igualdade de condições. Traduzindo, o senhor entrega a sua declaração hoje, eu entrego a minha também hoje, ambas têm restituição, a sua o senhor indicou o PIX, a minha eu indiquei minha conta bancária. A sua sairá antes da minha. Bem verdade que o primeiro lote de restituição, que será acreditado em 30 de maio, para os declarantes que apresentarem a declaração até 10 de maio, eles estando nessas prioridades legais, eles poderão receber já no dia 30 de maio a restituição, que é uma coisa muito boa. Perfeito, muito bom. E são 5 lotes de restituição. O primeiro, 30 de maio, junho, julho, agosto e setembro. Sempre nos últimos dias úteis. Sempre no último dia útil de cada mês. Agora, há pouco tempo, eu estava escutando numa edição nacional da Rádio CBN que hoje a Receita Federal acabou de liberar um lote retardatário de imposto de renda. Do ano passado? Do ano passado. Ou seja, se o contribuinte até 30 de setembro ele recebeu a sua restituição, ótimo, acertou a conta com a Receita. Claro que a prescrição só ocorrerá depois de decorridos os 5 anos. Mas, em termos de segurança, o contribuinte já terá uma segurança bastante expressiva. Se ele não recebeu a restituição até 30 de setembro, ele precisa fazer uma análise da sua declaração através do ambiente Gov, com as senhas de acesso na modalidade prata ou ouro e verificar se tem alguma inconsistência. Se tiver, qual é a recomendação? Consertar de imediato. Consertando-se, ele vai entrar num lote retardatário como esse que a Receita Federal liberou na tarde de hoje. E as declarações em atraso, qual é a punição para os nossos colegas que forem retardatários? R$ 165,74 como multa mínima ou 20% do imposto devido. O que for maior, né? O que for maior. Entendeu? Então, essa é uma preocupação grande e algumas pessoas, por circunstância de família, por dificuldades no dia a dia, ou descuido, essas pessoas terminam entregando depois do prazo. Isso acontecendo, a Receita Federal calcula de imediato com a particularidade. Na hora que transmitir a declaração fora do prazo, já é emitida automaticamente, junto com o recibo, uma notificação de débito e com a opção de emitir o DAF naquele momento. Vixe, Maria. Agora, se o imposto de renda for devido, né? Se não for devido, a pessoa paga R$ 165,74. Por exemplo, eu declaro, eu tenho direito a ser restituído. Não, então, se tiver restituição, é 20% da do imposto devido. Não da restituição. Da primeira linha lá, eu tenho rendimentos tributáveis, eu tenho
deduções e tenho base de cálculo do imposto. Sobre essa base de cálculo do imposto, a Receita aplica a tabela progressiva, que a tabela progressiva anual nada mais é do que o somatório da tabela progressiva mensal. Então, mesmo que você tenha restituição, você vai pagar a multa sobre aquela base, aquele imposto devido, que é o imposto retido na fonte. Antes do desconto do imposto retido na fonte. Você tem uma base de 100 mil, você tem um imposto devido de 20 mil e você pagou 25 mil na fonte. Você, pela conta, você vai receber 5 mil de restituição. O que acontece? A Receita Federal vai calcular 20% sobre os 20 mil lá da primeira linha do imposto devido antes de deduzir o IR-fonte que ele sofreu. Menino, eles pensam em tudo, hein? Eles pensam em tudo, efetivamente. E vamos lá, quais são as listas, quais são os documentos, senhor Heraldo, que a pessoa deve entregar para o contador? Começa pelos informes de rendimento e os informes bancários de todos os bancos de relacionamento. Não é? Seguindo essa ordem, as despesas médicas, que começam com plano de saúde e em seguida são complementadas por despesas médicas pagas em caráter particular. Essas são as essenciais. Mas depois nós temos particularidades. Por exemplo, o cliente vendeu um bem, não comprou outro em 180 dias, um bem residencial, teve um ganho de capital, vai para a declaração. O cliente recebeu uma doação, o contribuinte recebeu uma doação de alguém, normalmente da família. Voltando, essa questão de venda de imóvel mudou, não foi recentemente a legislação? Que não é sobre o valor venal, agora é sobre o valor de mercado. Houve uma mudança, né? Houve uma mudança, mas para efeito de incorporação empresarial. Para efeito do ganho de capital. Isso, vai se construir uma PJ, você precisa incorporar um bem e hoje as prefeituras, para efeito de pagamento do ITBI, que é o imposto municipal, estão exigindo o valor venal, que é o valor de avaliação, é o valor do IPTU, por exemplo, entendeu? E não o valor originário constante da declaração onde aquele bem estava registrado. Então, para a pessoa natural, que é a pessoa física, continua a mesma regra, Continua a mesma regra, com possibilidade de, na conformidade com a reforma fiscal que está em andamento, poder sofrer uma alteração no recolhimento, na base de recolhimento do imposto estadual. A nível de tributos federais, por enquanto, não tem tributação. Aí, se você vende um imóvel residencial e compra outro residencial no prazo de 180 dias... Não paga. Não paga se o produto da venda foi integralmente investido na aquisição de novo imóvel. Se foi parcial, vai pagar um ganho de capital parcial. Entendi. Se você tem um imóvel de 800 e comprou um de 400, você vai pagar sobre os 400. Sobre os 400. O que teve de ganho de capital. Isso. Mas se você comprar um de 1.200.000, você usou os 800 mil. Usou os 800, você é beneficiado pelos 800 com a isenção. Não vai ter pagamento. Eventuais doações que possa ter recebido e heranças. Então, são informações complementares, compra e venda de bens. Eventualmente pode ser um imóvel, um terreno, uma casa, um apartamento, mas pode ser um carro. Não é? Tem os investidores no mercado de renda variável, são, né, a tradicional Bolsa de Valores. Então, essas informações são indispensáveis para o imposto de renda, quem trabalha com o mercado de renda variável. E quem investe fora também, né? Tem que pegar o extrato também da corretora. Quem investe fora tem que pegar o extrato da corretora do exterior. Perfeito. É isso aí, pessoal. O senhor Heraldo é o nosso parceiro aqui, através da Multicontábil. Ele está fazendo a declaração do imposto de renda dos médicos associados ao Sindicato dos Médicos de Pernambuco. A declaração é gratuita para quem for associado. Né, senhor Heraldo? Como é que vai ser a operacionalização dessas declarações? Vai ter uma pessoa lá no sindicato para recolher? Nós temos uma pessoa nas terças e nas quintas-feiras, na parte da tarde, indo ao CIMEP. Dentro do CIMEP, nós temos um estagiário com um plantão de atendimento. Eventualmente, o médico pode deixar os documentos na mão dessas pessoas. Recomendamos sempre deixar os documentos dentro de um envelope lacrado, devido ao sigilo fiscal. Nós recolhemos esses documentos e no nosso escritório nós temos hoje uma equipe de 6 pessoas envolvidas com essa operação. Então, quinzenalmente, as declarações que vão ficando prontas, elas são encadernadas, elas são envelopadas e entregues ao CIMEP para que o CIMEP possa fazer chegar às mãos
de cada contribuinte. Então, terças e quintas, né? Terças e quintas, um plantão na parte da tarde. E no nosso escritório, que fica na Baronesa de Palmares 231, em Boa Viagem, próximo ali do metrô aeroporto, nós temos plantão de atendimento todos os dias à tarde. O médico às vezes quer tirar uma dúvida, às vezes mora em Boa Viagem e quer passar no escritório, quer trocar uma ideia conosco, é mais perto e pode deixar conosco. Eventualmente ainda temos a opção de enviar por e-mail, entendeu? Por uma razão qualquer, a pessoa não pode deixar no CIMEP, não pode ir à multicontábil e manda para nós por e-mail. O CIMEP tem esse contato de e-mail e nós recebemos, imprimimos a documentação, aprontamos a declaração, não transmitimos nenhuma declaração sem submeter previamente ao médico, porque a declaração é dele. Nós, na verdade, somos instrumento para a transmissão dessa declaração. Mandamos para ele uma cópia, justificamos a ele a situação final da declaração, dos números apresentados, imposto a pagar, restituir, coisa que o valha. Quando ele nos dá o sinal verde, nós então procedemos à transmissão imediata. E um médico prudente, até quando deve entregar os documentos ao senhor? Eu diria que 10 de maio é o melhor prazo, porque quem declara até 10 de maio pode optar pelo débito em conta se tiver imposto a pagar já em 30 de maio e se tiver restituição pela indicação, preferencialmente pelo PIX, né, para a restituição ser creditada em conta. Nesta operação que nós temos com o Sindicato dos Médicos, nós temos uma data de corte, ou seja, o nosso prazo limite de recepção de documentos é o dia 23 de maio. Por quê? Porque normalmente nesse período a gente tem uns congestionamentos. Então a gente precisa se preparar, porque a partir do momento que o documento está em nossas mãos, não tem o que discutir, a responsabilidade é nossa pela transmissão. Perfeito. Então é isso, colegas. Mais um benefício do associado CIMEP. O CIMEP paga a sua declaração de imposto a multicontábil. E é isso, seu Heraldo. Eu acho que nós já esgotamos todo o assunto, né? Eu acho que vou deixar uns 5 minutos aí finais do podcast para o senhor falar alguma coisa que porventura esqueceu ou enfatizar algo que precisa ser enfatizado. Enfim, fica à vontade. Perfeito. A principal recomendação que nós passamos para os médicos associados, doutor Rodrigo, é não deixar para declarar na última hora. Juntar todos os documentos possíveis da sua declaração, olhar a declaração do ano anterior, na declaração de bens, por exemplo. Eu tenho 8, 10 ou 12 bens, esses bens se mantêm na minha declaração, eu me desfiz de algum bem, eu adquiri algum bem, são dicas que ajudam. Outra coisa, todas as fontes de renda que o profissional médico tiver recebido no ano de 2024. Uma preocupação muito grande que nós temos é procurarmos evitar o recebimento de documentos à prestação, como a gente chama, de forma parcial. Isso cria um embaraço muito grande, porque, às vezes, até o profissional médico se sente um pouco prejudicado nos seus propósitos, nos seus anseios, dizer, poxa, eu te mandei os documentos há 20 dias e minha declaração não saiu. Só que ficou pendente um documento, ficaram pendentes 2 ou 3 documentos. E, às vezes, a gente fica recebendo meio que a conta-gotas. Isso não é conveniente. Então, se eu tenho 90% dos documentos hoje, eu sou médico associado, e eu não tenho os 100%, é preferível esperar 2, 3 dias, uma semana, que eu junte todos os documentos e eu possa enviar o conjunto. Porque aí entra numa linha de produção e essa declaração sairá bem mais rapidamente. No mais, agradecer a confiança que o CIMEP tem depositado na nossa empresa, no nosso trabalho. Sentimos muito orgulho de participar dessa operação. Tem sido uma operação muito bem sucedida, como comentei no início da nossa fala. Já estamos no 5º ano e a taxa de sucesso tem sido extremamente grande, extremamente valiosa. Escutamos isso nas palavras dos próprios médicos associados. Há um processo de boca a boca muito grande, um médico indica outro, mais outro, mais outro. E assim a gente tem atendido, estamos inteiramente à disposição, por telefone, por e-mail, pelo WhatsApp, pessoalmente, lá no nosso escritório e na sede do sindicato, como comentei, nas terças e nas quintas. Perfeito. Obrigado mais uma vez, seu Heraldo, pela participação. E é isso, pessoal. Se organizem, não deixe para a última hora, porque a mordida do leão é forte se você perder o prazo. Então,
Um abraço a todos. Lembrando sempre, o Sindicato Forte é um sindicato de lutas. Um abraço.